Seja bem-vindo ao podcast Sem Jurisprudência, o podcast do Cause, onde nós vamos falar sobre marketing, vendas e empreendedorismo para advogados. E para começar, neste primeiro episódio aqui do podcast, eu trago aqui o nosso co-host, o cara que está aqui no campo de batalhas, sabendo tudo sobre marketing jurídico, o co-host Luan Ferreira. Fala, Vitor. Eu fico muito lisonjeado, muito obrigado por esse convite. Vamos falar sobre marketing jurídico, tudo que o advogado precisa saber para 2026, entrar com tudo na advocacia, no marketing, vendas e conseguir decolar o próprio escritório de advocacia. E deixa aí, Luan, o seu arroba aí, se a galera quiser te encontrar no Instagram. Show, já me segue lá, sou o Luan Ferreira, segue lá no Instagram, LinkedIn, as nossas redes vão estar ali na descrição do YouTube. Beleza, e eu sou o Vitor Garcia, cofundador do Cause e host aqui do podcast. Muito provavelmente nos próximos episódios, pode ser que seja eu o host, ou às vezes pode ser o Luan o host, ou nós dois aqui. Vamos tentar variar isso aí bastante, trazer até convidados aqui para o podcast. Até mesmo o Jean, que não está aqui neste primeiro episódio, que é o cara que mais entende aqui de vendas dentro do Cause. E neste primeiro episódio do podcast Sem Jurisprudência, nós vamos falar sobre tudo o que o advogado precisa saber sobre marketing jurídico em 2026. E para começar, acho que para a gente iniciar esse episódio, eu trago uma primeira pergunta aqui para o Luan, onde nós vamos tentar discutir um pouco mais sobre o assunto. E a pergunta que eu te faço, Luan, é a seguinte: todo advogado sente que o mercado está saturado, e é uma coisa que a gente escuta todos os dias, né? Advogados reclamando, meu mercado está saturado, tem muito advogado, o que eu faço? É por conta disso que eu não fecho contrato. Mas, olhando para 2026, essa saturação é real? Ou a gente só está saturado de advogado ruim fazendo marketing? É verdade. Eu acho que a gente está saturado de advogado inexperiente em marketing nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que desde a época da pandemia que aconteceu, a advocacia vem mudando cada vez mais e mais rápido, né? Eu acho que toda a área de tecnologia está agregando cada vez mais na advocacia. E os advogados que acabam não conseguindo se adaptar ou demoram muito para se adaptar, ficam presos naquela velha advocacia de ficar esperando por indicação, ficar esperando ter um escritório grande para conseguir contratar pessoas, para conseguir investir em marketing. Esses sim acabam ficando para trás. E aí a gente está saturado, o mundo está saturado desses escritórios de advocacia, né? Já olhando por outro lado, os advogados que já conseguem agregar mais nessa era tecnológica, nessa era de inteligência artificial, aí esses conseguem se destacar muito mais no mercado. Porque não é só uma tendência passageira, né? A inteligência artificial hoje virou parte do nosso cotidiano. Então, qualquer pergunta que alguém faz, tem uma dúvida e tudo mais, antes a gente perguntava para o Google. Hoje a gente pergunta para o ChatGPT, né? Então, já virou parte do nosso dia a dia. A gente consultar livros, consultar pesquisas na inteligência artificial. E todo esse mundo tecnológico está dentro da advocacia também, né? Então, eu acho que esse é o caminho para se destacar, para não ficar para trás, para não ficar saturado na velha advocacia. Eu acho que é mais por esse rumo aí que a gente está indo. Sabe uma coisa que eu percebo também, Luan? É que tem muitos advogados que ainda não entenderam que um escritório de advocacia é uma empresa. Eu não sei se por conta de algo que foi dito ou da forma como era visto um escritório de advocacia até um tempo atrás, existe ainda essa ideia de que um escritório de advocacia não é uma empresa, mas na verdade ele é uma empresa. Ele tem que fazer marketing, tem que fazer estruturação comercial, tem que ter um time comercial. E como que você vê isso? Cara, é engraçado isso, né? Porque todo CNPJ é uma empresa, né? Só que assim, no meio da advocacia ele é um pouquinho diferente. E é
Por isso que muitos advogados não veem como uma empresa. Mas essa é só a parte técnica, né? Porque um escritório de advocacia depende de cliente, depende de entrar verba, depende de folha de pagamento, depende de sociedades, e isso tudo faz parte de uma empresa, né? Então, por tecnicalidades, não ver um escritório de advocacia como uma empresa, o advogado, o dono do escritório, ele acaba preso num ideal meio arcaico, né? Porque aí ele acaba se limitando a aprender coisas novas, a aprender como gerir uma empresa, como fazer melhores contratações, ter um time de vendas eficiente, um time de RH eficiente, um time operacional que consegue alocar as demandas, consegue delegar todas essas funções, e isso faz tudo parte de uma empresa. Né? Então, é só um pensamento que é muito mais voltado por uma tecnicalidade, de uma nomenclatura, de falar que não é uma empresa. Mas eu acho que isso deve mudar, essa cultura deve mudar, né? Por mais que o tipo de CNPJ é diferente, esses empresários, advogados, têm que encarar cada vez mais a advocacia como uma empresa. Porque senão acaba não batendo meta, tem um turnover, que é saída de funcionário muito alto, e isso acaba quebrando uma empresa, né? E para 2026, eu acho que a tendência é conseguir agregar mais conhecimento em relação a como que eu vou gerir o meu escritório com pensamento de empresário. Eu acho que o rumo é ir para um pensamento de empresário e não deixar de lado, não falar que o escritório não é uma empresa e acabar se limitando a esses pensamentos que acabam sendo meio arcaicos. E assim, voltando a essa parte de marketing, né? Antes da gente entrar na parte de estratégia, porque eu acredito que todo mundo que está aqui ouvindo esse episódio é porque está interessado principalmente na parte de estratégia, né? O que vai ser a estratégia de 2026, né? Como que eu vou usar o marketing para poder atrair mais clientes em 2026? Mas antes de entrar nessa parte estratégica, eu queria entender assim, quando foi que você percebeu que o marketing mudou, né? Daquele tradicional cartão de visita e indicação até o que nós temos hoje. Entendi. Cara, eu trabalho com marketing há mais ou menos uma década aí, né? E lá atrás era muito visível isso, que esse tipo de marketing de panfleto, de flyer, cartãozinho, funcionava. Só que para aquela época funcionava, né? Para hoje em dia, 2025, 2026 para frente, mudou. Já não funciona tanto, né? Tem muitos grandes escritórios que ainda fazem esse estilo de captação, e para eles exclusivamente ainda funciona. Às vezes eles têm clientes antigos que vale a pena manter o relacionamento com esse tipo de marketing, mas para escritórios e advogados que estão começando, ou que já estão no meio do caminho e querem dar o próximo passo, já não funciona. E quando eu vi que mudou, eu acho que foi meados de 2019 para 2020, que a própria advocacia mudou, né? Teve que correr para se digitalizar, né? Antes os processos digitais eles já existiam, mas num período de acho que de 3 a 4 anos, todos os advogados tiveram que se readaptar a conseguir entrar para o mundo digital, a conseguir captar clientes pelo mundo digital. E todo mundo acabou ficando perdido nisso, de, putz, e agora como que eu faço? Eu preciso de um site, eu preciso ter uma rede social, o que eu faço? Eu acho que esse momento foi a virada, assim, que aí a gente acabou descobrindo muitos escritórios bons no digital, e eles mesmos acabaram se descobrindo no digital. Tiveram muitos advogados que eu já trabalhei junto, que foi eles começarem a gravar vídeos para as redes sociais, que eles adoraram. Eles
nunca tinham feito isso na vida, e foi ligar a câmera, fazer o primeiro vídeo, o segundo vídeo, eles descobriram uma paixão nova. Então eles se redescobriram no mundo digital. E eu acho que foi por 2019, 2020 que começou essa mudança de cultura dentro da advocacia. Uma coisa que eu também percebi o momento óbvio da pandemia marcou todo mundo, né? E naquele momento ali, nós já atendíamos, sou também um dos sócios da Aceleração Jurídica, que é uma empresa de assessoria de marketing e vendas, e naquele momento a gente começou a ver que os advogados, eles começaram a, de fato, começar a se importar com a venda pela internet, porque a partir do momento que as pessoas estão todos em casa, não tinha mais aquele contato humano ali, e naquele momento também começou-se a mudar a ideia sobre audiências, né? Que as audiências aí sim passaram a ser feitas todas online. Acredito também isso pode ter ajudado, né? Com certeza. Mudança de visão para que agora, beleza, agora eu posso atender pessoas no Brasil inteiro, né? Em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, se brincar, né? Tem até o caso, por exemplo, de um dos advogados que a gente tem bastante contato, que ele não tem uma casa hoje, porque a casa dele é o mundo. Ele viaja o mundo inteiro, cada mês o cara tá em lugar, né? O cara já conhece o mundo inteiro. Você entra lá no Instagram dele, tem foto do mundo inteiro. Ele conhece tudo. Virou um e ele advogado nômade, né? Ele virou um advogado nômade. E agora, isso só acontece, na verdade, porque existe esse movimento de digitalização, né, da advocacia. E com esse movimento da digitalização da advocacia, né, as pessoas começaram a entender que as coisas podem ser um pouco diferentes, né? E principalmente o marketing. Pô, a partir do momento que eu posso conseguir advogado não mais só no meu bairro, na minha região, na minha cidade, no meu estado, eu posso conseguir fazer isso, trazer clientes de toda a parte do Brasil, né? Eu preciso também usar o marketing digital, a internet, para poder conseguir fazer isso. Só que uma coisa que eu também vejo é que muitos advogados ainda estão meio perdidos quando o assunto é marketing digital, marketing jurídico. Eles estão bem perdidos. Uma coisa que eu vejo bastante, não sei se você percebe, é coisa do tipo, saiu a lei tal. Então um advogado posta lá, saiu a lei tal. Muito. Só que assim, as pessoas não estão interessadas em leis, né? Pouco importa se tem uma lei nova para alguma coisa, para as pessoas. Talvez para algumas é importante, né? Mas para a maioria não, né? E o advogado ele fica apostando nesse tipo de conteúdo. Saiu a lei tal. Não sei se você lembra de um outro exemplo aí de algo que os advogados fazem hoje, principalmente nas redes sociais, que não faz o menor sentido e que também é um erro de comunicação. Você tem algo para compartilhar com a gente aí? E eu acho que o juridiquês, né, que a gente fala, quando o advogado traz o vade-mecum dele e coloca nas redes sociais, é sempre péssimo, é sempre um desastre pro público-alvo, né? Porque, poxa, imagina que eu sou um advogado trabalhista e só que ao invés de eu falar com o meu público sobre os direitos que eles podem ter, sobre alguma coisa que eles não sabem, eu trago o meu vade-mecum e eu falo sobre a lei da escala 6x1. Eu falo sobre vários termos técnicos que o meu público-alvo não vai entender, nem um pouco. E aí é sempre esse tipo de perfil, né, nas redes sociais, em sites, em blogs, né, próprios blogs jurídicos, acaba atraindo outros advogados ao invés de atrair o público-alvo final, né? E acaba sendo um desastre porque o advogado acaba não entendendo o porquê que ele não tá bombando nas redes sociais, porquê que ele não tá atraindo os clientes corretos, porque a comunicação dele tá indo para outro lado, tá indo para outro canto. Ele tá postando um vídeo de uma audiência do STF, que
muito bonito de ver e tudo mais, né? A formalidade. Só que o público em geral, o brasileiro, não entende 1% do que está sendo dito na audiência, né? Então, ele vai ver aquilo nas redes sociais e vai só passar para cima. Então, o advogado que acaba postando só coisas, termos técnicos sobre a lei número XYZ, ah, vai ficar sendo abafado. Vai acabar sendo abafado por outros advogados que entendem mais o marketing, entendem como que o jogo funciona, como que a roda gira. E uma coisa que eu observo também hoje bastante é que depois da popularização do ChatGPT, por exemplo, né, existem várias IAs aí, o Gemini, ChatGPT, Claude, mas acho que talvez a maioria das pessoas acaba usando mais o ChatGPT. Mas depois da popularização do ChatGPT, uma coisa que a gente passou a ver bastante também é o pessoal criando conteúdos utilizando o ChatGPT, né? Não só criando conteúdos, mas também toda a parte de documentação, criando artigo, agora criando foto, mas no caso do advogado, temos vários casos aí, na verdade, que saem direto na mídia, do advogado que criou uma peça usando IA e não tinha jurisprudência ali naquele caso, mas a IA ela inventou, porque a IA ela tem como padrão sempre responder, né? E quando ela não tem a resposta, ela inventa. Esse é Ela o padrão cria. dela. E os advogados, com isso, os advogados começaram a ter mais uso da IA e muitos, né? E muita gente, não só na advocacia, mas em vários outros setores, começou-se a falar muito sobre, não, a IA vai tirar o emprego do advogado, né? Porque a IA escreve, né? Boa parte do trabalho do advogado é escrever. E aí a inteligência artificial, ela escreve, então ela vai tirar o trabalho do advogado. Você acha que, de fato, a inteligência artificial ela vai tirar o emprego do advogado júnior, né? Porque, assim, no caso da programação, né? Quando a gente fala em programação, muito se fala que, não, a IA ela vai tirar o emprego do programador júnior. Em todas as profissões tem isso, né? Não, nessa função, essa função júnior vai ser retirado o emprego dela porque a IA vai fazer o trabalho melhor do que ela. Na advocacia, você acha que isso faz sentido? Você acha que isso é só fumaça? O que você vê disso? Eu acredito muito que a IA vai acabar na advocacia, vai acabar com a função que era exercida pelo estagiário. Pelo menos uma das, né? Porque a gente entende que estagiário ele é multifuncional. Mas na advocacia, muitos estagiários fazem peças jurídicas, né? Muitos. Para aprender como que funciona, atendimento de cliente, né? E como você falou, tem inteligência artificial que já faz peças jurídicas, já faz iniciais ali, já consegue entender alguns contextos, mas na maioria dos casos ela não vai acertar, né? Ela precisa de um olho humano ali. Então, a parte mais difícil de ter que pensar estrategicamente ainda vai ficar sempre pro advogado, né? Pode facilitar de inúmeras vezes o trabalho do estagiário, né? Mas essa função de criar, eu acho que vai ajudar muito o próprio estagiário que vai utilizar. Preciso fazer uma peça, uma inicial X. Vou lá no ChatGPT, quero assim, assim, assado. Legal, tive uma ideia para isso. Essa peça ainda vai ser passada para uma revisão de um advogado júnior, advogado pleno. Então, vai auxiliar muito nesse quesito. Mas tirar uma função do advogado, nem que seja o advogado júnior, eu acho bem difícil. Eu acho que a inteligência artificial vai auxiliar muito em vários quesitos, não só a parte operacional jurídica, né? Mas tirar a função, eu acredito que não. Eu acho que o advogado que fez 5 anos de faculdade, fez várias provas da OAB, primeira fase, segunda fase, ficar preocupado com inteligência artificial, tirando a função dele ali, acho difícil. Não precisa se preocupar, porque
vai demorar muitos e muitos anos ainda para uma inteligência artificial fazer o que o ser humano, o que o advogado ser humano consegue fazer. Interessante isso. E uma das coisas que você estava falando e eu estava lembrando é que falam o seguinte, que cada vez mais, por conta da inteligência artificial, a gente vai ter que ser mais generalista do que especialista. Porque, por exemplo, o profissional que ele só escreve, ele está com os dias contados porque a inteligência artificial faz o trabalho melhor que ele. O profissional que só cria arte, talvez ele também tenha os dias contados porque a inteligência artificial vai tirar o trabalho dele, né? E uma das coisas que a gente vê tomando um rumo, às vezes, até um pouco diferente, é que existe um movimento dentro da advocacia que diz o seguinte, que o advogado ele deve ter uma área apenas, né? Não que ele tenha que atender várias áreas. É um caminho totalmente ao contrário. Então, vou escolher aqui a área de previdência, eu serei especialista em previdência, ou eu serei especialista em trabalhista. Mas, mesmo assim, existe um número muito grande de advogados hoje no Brasil que atende todas as áreas possíveis, né? Talvez seja até a maioria dos advogados, se eu não estiver enganado. Talvez a maioria dos advogados hoje no Brasil não atende somente previdência, ou somente trabalhista, ou somente tributária. Atende várias áreas ao mesmo tempo. Mas uma coisa que acaba ficando difícil de ser feito é o marketing desse tipo de escritório, né? Como que você acredita que um advogado pode se posicionar na internet quando ele atende várias áreas ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acredito que depende muito do momento que ele está vivendo dentro da advocacia. O momento dele vai ditar como que ele tem que se posicionar nas redes sociais. Porque assim, imagina que eu sou um advogado novo, que tô começando agora, e tudo que aparecer para mim, eu não posso me dar o luxo de recusar, né? Apareceu um trabalhista, eu pego. Apareceu um previdenciário, eu pego. Apareceu um bancário, eu pego, né? E ok, como que eu faço isso? Como que eu apareço nas redes sociais? No começo, eu acredito que trabalhar com todas essas áreas é interessante, operacionalmente. Só que no marketing, a hipersegmentação é o caminho no começo pro advogado. É pegar um produto jurídico, que é uma tese jurídica, e aplicar e replicar nas redes sociais. No Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook. Pegar um caso de um previdenciarista, né? Vou pegar uma ação de BPC Loas e eu vou falar muito sobre BPC Loas dentro das minhas redes sociais, né? Vou criar vários vídeos, vou falar muito sobre essa tese jurídica, né? Tudo que permeia essa tese jurídica, né? Vou sempre falar dentro da bolha do previdenciário. Isso nas redes sociais. Enquanto no escritório eu continuo pegando a ação trabalhista, a ação de família, o que vier. Só que aí depois disso, tô estabilizado nesse produto jurídico, nessa parte previdenciária, e aí sim eu consigo escalar para outro nível, né? Nesse momento que eu tô com um bom faturamento, uma equipe bacana, eu tô com uma base sólida dentro dessa área, que provavelmente é a área que o advogado mais domina naquele momento, aí eu parto para a segunda, né? Eu faço uma parceria ou eu faço uma sociedade com outro advogado, e aí eu faço uma outra rede social, né? Uma outra conta na rede social, e aí eu falo só sobre outra coisa, sobre outra tese jurídica. Por exemplo, holding familiar, né? Que eu saio do previdenciário e vou para a área de sucessões, família, e falo só sobre aquilo nessa outra conta das redes sociais, né? Só que percebe que já é um outro momento, né? Porque se eu falar sobre tudo logo no começo, eu não vou conseguir criar público para aquilo que eu tô falando, porque eu vou falar um pouquinho de cada coisa, né? E eu não vou ser especialista em uma coisa só, né? Não vou trazer referências de dados, de faturamento para uma área só, né?
Só que aí, em outro momento, eu já consigo fazer isso, porque eu já tô sólido aqui no começo, então eu já consigo fazer isso com 2 áreas e depois escalar para 3 áreas, 4 áreas, né? E aí, dependendo do porte do escritório de advocacia, é meio que a quantidade de áreas, quantidade de salas para cada área eu vou ter, tanto no operacional quanto no marketing. É mais ou menos essa brincadeira de Lego, que a cada nível que eu subo, eu ganho uma pecinha a mais. É assim que eu vejo o marketing hoje em dia para escritórios de advocacia. E mesmo porque dá trabalho, né? Imagina só, você fazer marketing, vamos dizer que a gente vai colocar em prática essa sua ideia aí, que faz muito sentido, né? Que é o que a maioria das pessoas, dos players hoje no mercado de vários setores fazem. Você cuidar de uma rede social dá trabalho. Né? Produzir conteúdo para uma rede social dá trabalho. A gente sabe disso, né? Mesmo a gente trabalhando com marketing todos os dias, a gente tem essa dificuldade de fazer isso. Agora você imagina cuidar de vários perfis, vários canais ao mesmo tempo. Mas tem uma coisa que é interessante que a gente acaba falando muito aqui, né, na empresa, é sobre essa estratégia que a gente já vê players grandes, grandes autoridades hoje no mundo fazendo, que é segmentar de fato em canais separados, né? Em perfis separados, que é o que você estava falando aí. Por exemplo, o MrBeast, que ele tem um canal no YouTube para falar sobre um determinado tema. É como se tivessem programas separados, né? Canais separados. E até isso a gente acaba falando bastante. E hoje eu estava pensando no seguinte. É mais ou menos, por exemplo, o que a Globo faz. Porque sim, a Globo tem o canal Globo, que é totalmente generalista, né? Tem tudo ali, tem notícia, tem novela, tem futebol, tem tudo. Mas a Globo tem os canais de esporte, que são Sport TV. É verdade. A Globo tem o canal infantil, que é o Gloob. A Globo tem o canal só de novelas, que é o Viva. Tem o canal só de esportes radicais. Esqueci o nome lá do canal da Globo que só faz isso. Tem um canal só de música e comédia, que é o Multishow. Então, a própria Globo faz isso, né? A gente tem o exemplo do MrBeast que faz isso, mas existem vários outros players no mercado que acabam fazendo isso também, né? Do próprio mercado jurídico, né? Você tem algum exemplo do mercado jurídico de alguém que já está fazendo isso? Vem na sua mente alguém que faz isso? Eu tenho um, não lembro o nome dele agora. Acho que é Vinícius alguma coisa. Se eu lembrar daqui a pouco eu falo. Mas ele é um dos players jurídicos que ele não vende treinamento para outros advogados, mas ele tem uma conta dele no TikTok que ele só fala com advogados. Ele fala para advogados, para ajudar os advogados, né, em como utilizar a parte operacional para fazer X coisa, como melhorar o comercial dele também para outra Y coisa, algumas contratações de como fazer. E ele não lucra nada com esse canal. Só que ele também aplica o marketing dele para o público final, que, se eu não me engano, é da área bancária, eu acho que é super revisional de juros. E ele tem uma conta específica para isso, que particularmente nunca apareceu para mim, porque só aparece para o público-alvo dele. Né? Ele faz essa hipersegmentação e ele consegue clientes só fazendo isso, né? Só focando naquilo. E é tão boa a hipersegmentação dele que nunca apareceu pra mim. Eu só sei disso porque ele comentou em um desses vídeos. E se a gente for pensar nessa questão de programa, né? É a mesma coisa, vamos supor, você tá na frente da TV. Você tá ali assistindo, você fala assim, vou assistir futebol. Né? Dificilmente a pessoa vai falar assim, beleza, vai acabar o futebol, vou continuar assistindo novela aqui, né? Então, na questão dos conteúdos seria a mesma coisa, né? Pô, você se interessou pelo conteúdo ali do advogado sobre previdência. Só que talvez você não vai se interessar de trabalhista. Ou até melhor, talvez um caso melhor aqui. Vamos supor, eu tenho uma empresa, eu comecei a ver os conteúdos de um advogado que ele fala somente sobre a parte empresarial. Tem até o caso daquele advogado que eu até sigo, eu nunca lembro o nome dele. Aquele advogado que fala só sobre questões trabalhistas de empresa,
mas do lado da empresa, né? Você tá Do lembrando? Não sei empresário. se Acho que você é lembra. o Paulo Leite, não é? Acho que é Paulo Leite, né? Então, assim, eu sigo ele porque ele fala somente de coisas relacionadas, o tema é relacionado para empresas. Agora, se amanhã ele passar a falar sobre previdência, passar a falar sobre trabalhista e outras coisas, já não vai fazer muito sentido para mim o conteúdo dele, né? Talvez eu Sim. até pare de seguir ele por conta disso. E isso eu acho que é uma coisa bem interessante de começar a ser aplicado, né? A gente já vê, então, grandes players no mercado fazendo isso. E se o advogado tiver braço para poder fazer isso, dependendo do momento dele, como você mesmo disse, né? No início, talvez vai ter que ser meio que do jeito que tem, mas ao longo do tempo, talvez seria interessante fazer essa divisão aí para ter mais essa especificidade, né? E talvez entra também naquela questão de não sujar o pixel, né? Que é igual você falou, Sim. o algoritmo da rede social ali, ele já está meio que treinado, né? Ó, o público desse perfil aqui tem esse tipo aqui, ó. Normalmente são homens e mulheres, normalmente tem essa faixa de idade, então ele já mais ou menos entende. Agora, se você fala de tudo um pouco ali, ele meio que vai se perder, né? E aí a gente entra num outro ponto que é o seguinte: os advogados acabam se confundindo bastante. Todo dia tem uma trend nova na internet, né? Aí hoje a trend é fazer uma dancinha. Amanhã a trend é fazer uma outra coisa, fazer uma outra gracinha ali. Cada dia tem uma trend nova na internet, né? E aí os advogados eles acabam meio que confundindo isso, né? Entrar na trend para ser viralizado e ele não sabe que, de fato, ele precisa ser uma autoridade jurídica na internet e não ser o cara engraçadão ou a mulher engraçadona, a advogada engraçadona na internet. Como que você vê isso hoje? Não dá para viver de hype, né? A gente chama de essas trends passageiras, são picos da internet que movimentam, sei lá, que nem você falou, uma dança aqui, é um estilo de publicação X aqui. Esses tempos teve até uma trend que era o Instagram que lançou, que foi um novo formato de publicação, que ele era curtinho, ele era acho que 400 pixels por 1200 e alguma coisa, né, que você passava o feed e era como se fosse uma linha ali no meio de duas publicações. E teve pessoas que aproveitaram e tudo mais, mas acabou, né? E aí depois surgiu outra trend. Só que não dá para viver de trend, né? Se eu ficar pulando de uma lagoa para outra, eu nunca vou conseguir pegar a quantidade de peixes ou o que eu consigo em uma lagoa só, né? Porque eu sempre vou estar migrando de um lado para o outro, né? Reconstruindo toda a minha pescaria daquela lagoa e depois eu vou para outra, porque tá todo mundo indo, né? Só que se eu ficasse numa lagoa só e ficasse extremamente bom em pescar naquela lagoa, saber o tipo de anzol, o tipo de isca que eu utilizo, eu vou conseguir muito mais peixe, né? E essa mesma analogia serve para o marketing, para as redes sociais, né? Tanto para site, Instagram, TikTok, blogs, o Twitter, né? Serve para todo esse tipo de rede social, né? Se ficar muito bom em algo é muito melhor do que ficar pouco bom em 1 milhão de coisas, né? É sempre bom estar atento às trends, às novidades. Poxa, a inteligência artificial foi lançada hoje, faz X coisa, Y coisa, é legal ficar atento. Mas só viver desse hype não tem como colocar dinheiro no bolso por conta disso, né? Na advocacia é muito difícil de alguma coisa, alguma trend dessa, algum player viralizar tanto por trend, por ficar migrando de trend em trend. E você acha que é necessário fazer polêmica na internet para poder conseguir visualização? Eu acho que fazer polêmica não, mas se posicionar bem o suficiente
para escolher o próprio público e isso acabar gerando polêmica por consequência, eu acho que é o caminho ideal, porque você não entra numa religião, fica 10 meses e vai embora. Só que tem muita gente que não acredita naquela religião e tudo mais. E pode discordar. Só que, na sua cabeça, você acredita naquilo, independente do que os outros falem. Então, pode acabar gerando uma polêmica numa festa de final de ano de família, num jogo de futebol, você defender aquilo, é igual defender um time, né? E pode acabar gerando polêmica. Só que você criar polêmica em cima daquilo propositalmente, eu não acredito que não é saber se posicionar, né? A polêmica ela vai vir como consequência se você se posicionar muito bem. Mas gerar polêmica é muito mais voltado para ficar no hype, para ficar nas trends. Então eu acho que não faz sentido você viver de polêmica ou gerar polêmica de uma maneira que não seja consequência daquilo que você pensa que é o correto. Então agora a gente vai falar sobre a parte prática, né, Luan? Porque até agora a gente só falou, né? Mas quem está ouvindo aqui ou quem está nos vendo quer saber de fato o que é necessário ser feito mirando 2026. Me fala uma coisa, pensando em 2026, se você tivesse que desenhar a estratégia de marketing para conseguir mais clientes em 2026. Chega um escritório hoje na sua mão e fala assim, ó, quero atrair mais clientes, quero fechar mais contratos em 2026. O que você faria? O que eu faria? Talvez essa minha resposta seja um pouco polêmica. Porque eu acredito muito nessa estratégia que vem galgando mais alcance nos escritórios e está repercutindo muito bem, muito bem. A primeira coisa que eu faria, o escritório chegou perguntando como que eu faço, não tenho nada, ou eu tenho uma conta aqui, eu tenho um site aqui, o que eu faço? Eu criaria conta nessas duas redes sociais, né, no Instagram e no TikTok. Primeira coisa, colocaria um rosto para essas contas, né? Talvez o dono do escritório, ou a pessoa que fala, o sócio que fala melhor, o sócio que sabe fechar mais contratos ali no presencial, colocaria para produzir conteúdo. E produzir conteúdo para o público final. Essa é a primeira etapa de todas. Aí, no TikTok, e o que eu faria? Eu faria todos os dias, religiosamente, uma live de 1 hora, 1 hora e meia no máximo, respondendo a dúvidas frequentes de X produto jurídico, ou de X área, né? Respondendo dúvidas trabalhistas, né? Faria uma live, coloca o celular na frente ali, coloca um texto em cima, respondendo a dúvidas trabalhistas, e colocaria o número do escritório do lado com o texto, atendimento fura-fila. Né? E se a pessoa não tiver, só uma pergunta, e se a pessoa não tiver seguidor no TikTok, né? Ela vai fazer a live pro nada, como que fica nesse caso? Esse é interessante, porque para fazer live no próprio TikTok, você precisa ter um número mínimo ali de seguidores. Né? Então, vai produzindo conteúdo para o seu público, um vídeo por dia, um vídeo rápido de 30 segundos, 60 segundos por dia. Pega o celular e grava um vídeo falando com o seu público-alvo. E aí, quando você chegar na etapa de conseguir abrir uma live, aí live diária. Porque essa live vai aparecer um botãozinho rosa pros seus seguidores e vai aparecer para todo mundo que é parecido com o seu público, com o público dos seus seguidores. Então, você fala para o seu público, ganha seguidores suficientes, depois você começa a fazer live para esse público. Hoje em dia, as lives do TikTok entregam muito bem,
pro público final, pro público-alvo. Então, e aí eu colocaria o número aqui na lateral, né? Se a pessoa quiser entrar em contato, ela entra para tirar uma dúvida mais aprofundada, para resolver já uma questão latente dela, ela consegue entrar em contato pelo número que você deixou ali na tela. Né? E aí é uma fonte orgânica de captação de prospecção de clientes. Né? Essa é a primeira etapa de vou estruturar organicamente o meu posicionamento, o meu tráfego orgânico. E aí, juntamente com isso, para escritórios que querem multiplicar o faturamento, eu entraria direto com o tráfego pago para as redes sociais e para as redes de pesquisa, né, que é o Google. O Google ele trabalha muito mais com a dor latente do público-alvo, né, a pessoa que perdeu um benefício, que teve uma conta bloqueada, que precisa resolver aquilo naquele momento, naquele instante. Ele vai lá pesquisar no Google, ou vai pesquisar na inteligência artificial. E se o seu site estiver bom, se ele estiver bem ranqueado no Google, com as palavras-chave corretas, com os termos corretos que o seu público pesquisa, ele vai aparecer na inteligência artificial, ele vai aparecer nos anúncios da rede de pesquisa, né? Isso para as dores mais latentes do seu público-alvo. E aí vale a pena Você poderia explicar rapidamente o que seria essa questão de aparecer lá no ChatGPT? Como que funciona isso, né? Como que é essa questão de aparecer na inteligência artificial, que talvez as pessoas podem ficar um pouco confusas, não entender muito bem isso. Uhum. E até porque é muito novo, né? Poucos meses atrás, de 2025 agora, isso foi possível, né? Antes o ChatGPT ele só respondia em texto. Respondia o que você perguntava em texto. Agora ele responde com links. Ele responde com um balão de compra onde você pode comprar, né? Nos sites que ele recomenda, que ele entende que é melhor. Então, se o público-alvo pesquisa sobre a área trabalhista, e só que no seu site tem falando muito mais sobre previdenciário, sobre bancário, a inteligência artificial não vai recomendar, porque ela vai entender que aquele não é o seu público, né? Só que você tá lá nas redes sociais produzindo conteúdo sobre trabalhista, fazendo live TikTok sobre trabalhista, só que o seu site tá jogando contra você. Então você precisa posicionar o seu site para a rede de pesquisa, para que a inteligência artificial encontre o seu site de maneira correta. Né? As palavras-chave dentro do seu site têm que fazer sentido com o que você está produzindo nas redes sociais, para que o tráfego, tanto orgânico quanto o tráfego pago, estejam alinhados com a sua imagem naquele momento, a imagem do seu escritório naquele momento. E essa seria essa parte do produzir conteúdo no site, produzir conteúdo no TikTok e em outras redes sociais. Essa é a primeira parte. E quais são as outras partes que você ia dizer? Eu acabei cortando você. Verdade. Eu tava falando do tráfego pago, né? O tráfego pago nessa rede de pesquisa, essa estrutura eu acho que é essencial. E o tráfego pago nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook e TikTok e LinkedIn, né? Eu acho que são as 4 grandes empresas aí que vale a pena fazer um tráfego pago, né? Cada uma com seus méritos, cada uma com seu público, cada uma com seu diferencial, né? Mas eu acho que vale muito a pena, porque aí você consegue metrificar o quanto que você está gastando e o quanto está voltando daquela plataforma, né? Tem muitos advogados que não conseguem ter esse nível de discernimento ainda para o tráfego pago, né? E vem assim, acabam vendo, coloca R$500 aí e vendo o que dá, né? Só que não é assim que funciona. Se for colocar R$500 que seja, coloca nas redes sociais ou no Google e para fazer um teste, só que vê o quanto que retornou.
né? Às vezes, uma campanha no Instagram, mesmo que seja no botão impulsionar, de R$ 500 no mês inteiro ali, trouxe 30 conversas. Dessas conversas, fechou um contrato. Só que esse um contrato de honorário inicial deu 1.500. Então quer dizer que você investiu R$ 500 e voltou 1.500, né? Foram 3 vezes o que você investiu. Então essa conta matemática prática que todo advogado que faz dosimetria de pena saberia fazer esse tipo de conta, pode aplicar no tráfego pago, né? O quanto que eu estou investindo e o quanto que está retornando, né? Tem que ser intencional no tráfego e também sempre entender o que ele está te retornando naquele momento, né? Às vezes não são todas as conversas que os clientes vão falar com você que vão gerar em contratos, né? Às vezes tem muitos curiosos que acabam virando contratos, tem muitos curiosos que acabam não virando contratos, né? Mas o tráfego pago é o que vai fazer esse tráfego, né? Tirar o cliente que está com uma dúvida do ponto A até o ponto B, que é o seu escritório. E uma coisa que eu observo muito é que, assim, tem muitos advogados que falam assim, poxa, mas eu investi R$ 2.000, eu só ganhei 30 mil, né? Porra. Como se isso já não fosse bastante, né? Porque E tá ruim qual ainda, tipo você de... acha? tá ruim, né? Porque qual tipo de investimento hoje no Brasil que dá um retorno tão grande assim, que não seja Exatamente. pirâmide, né? O jogo do tigrinho e coisa do tipo. Uhum. E então, os advogados, muitas vezes, eles esquecem de fazer esse cálculo que você falou aí, que é de tentar entender o quanto cada oportunidade se tornou um contrato e o valor desse contrato. Mas agora já falando nessa parte de contrato, né? Beleza, fiz uma porrada de conteúdo, fiz tudo que você falou aí, fiz live no TikTok, produzi conteúdo no YouTube, fiz conteúdo no meu Instagram. Você acha que precisa algo a mais que ele poderia fazer para que ele possa ter resultado com marketing em 2026? Resultado com marketing em 2026, além do orgânico, do tráfego pago. YouTube, você acha que faz sentido também nesse caso? Porque você acabou também falando sobre o TikTok, né? Mas YouTube, você Aham. acreditaria que poderia ser feito? Acredito que sim. O YouTube, ele é uma plataforma a longo prazo, né? Ele vai dar um retorno no longo prazo. Porque até o advogado ficar conhecido no YouTube, que são vídeos mais longos, demora, leva um tempo. E não leva um tempo alguns meses, né? Leva um tempo alguns anos. Então, é um canal de comunicação muito bom, atrai o público muito qualificado, porque ele vai ter muito mais tempo de tela ali vendo os seus vídeos. Às vezes ele vê um vídeo de 20 minutos, né? Hoje em dia a gente fica nas redes sociais vendo o vídeo de 1 minuto e meio. Então, se tem uma prospect de cliente, se tem como que eu posso falar? Se tem um possível cliente que fica no seu vídeo durante 20 minutos, ele tá consumindo muito do seu conteúdo. Então ele tá se qualificando cada vez mais e tá gostando de você. Então, para isso precisa ser feito um vídeo atrás de vídeo, às vezes uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, e isso ao longo dos anos vai virando uma bola de neve, porque o alcance pelo YouTube ao longo do tempo ele vai aumentando, então essa disseminação, né, de conteúdo, do seu conteúdo jurídico para o seu público final, ele vai aumentando ao longo do tempo. O YouTube é um excelente canal de comunicação a longo prazo. Para ele te trazer um retorno, começa fazendo o mais rápido possível, mesmo tendo 0 visualização, 2 visualizações, porque isso daqui a alguns anos vai refletir muito na quantidade de clientes, na quantidade de visualização, inclusive, né? Tiveram muitos canais pequenos que explodiram de uma hora para outra, né? Que acertaram uma veia de tráfego e aí explodiram em todos aqueles vídeos anteriores que tinham uma baixa visualização, começaram a ter mais visualização, né? Por conta daquele único acerto.
Então, eu acredito que se aquele canal pequeno que aconteceu isso não tivesse feito religiosamente vídeos semanalmente, nunca ia achar essa veia, né? Eu acho que a E uma coisa que a gente constância é o estava melhor amigo. e uma coisa que a gente estava conversando esses dias também era sobre o fato de que todo escritório de advocacia deve se tornar uma empresa educacional, né? Porque Com certeza. você tem que criar uma máquina de produção de conteúdo e você vai ser meio que empurrado a fazer isso, porque quanto mais conteúdo o advogado produzir, mais ele vai, talvez assim, não mais, né, mas aumentará a chance dele ser visto na Uhum, internet. E quem é mais visto, teoricamente, na cabeça das pessoas, é o melhor. uhum, É. uhum, Nem sempre, talvez na maioria das vezes, o advogado mais conhecido da internet ou os mais conhecidos não são os melhores advogados, de longe. mas eles têm o microfone na mão, né? Eles têm a audiência na mão. E isso Uhum, só acontece por quê? Porque eles produzem muito conteúdo. E o uhum, conteúdo ajuda o advogado a educar o público dele e ensinar o público a comprar o serviço dele, né? Contratar o uhum. serviço dele. Então, eu acredito que, complementando isso que você falou, o advogado, ele precisa entender que todo escritório de advocacia deve se tornar uma produtora de conteúdo ou uma empresa de conteúdo, né? Um canal Uhum. de comunicação, de fato. Sim, e tudo é ensinável, né? Tudo precisa ser ensinado. Se um escritório de advocacia quer crescer, ele precisa ensinar o outro advogado a, a contratar um advogado e ensinar como que aquele escritório funciona. Ensinar o estagiário. Eu preciso de mais 2 estagiários, eu preciso ensiná-los. E a mesma coisa acontece com o público, né? Eu preciso ensinar o meu público a saber o porquê que ele precisa procurar um advogado. Por que ele precisa do auxílio do meu escritório, né? E isso todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de um advogado, né? E educar o público das dores que eles têm, ou que às vezes eles nem sabem que têm, é o caminho, acho que é o caminho principal ali, porque cada vez mais vai conscientizar o público final a saber o porquê que ele precisa de um advogado. Beleza, Luan. A gente falou muito aqui sobre produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo. O advogado, acredito que eu acho que ele entendeu que é necessário ele produzir conteúdo, né? Eu espero que sim, eu espero que sim. Mas agora, como que o advogado vai transformar o like em contrato? Como ele vai fazer Uhum. isso? Como que ele vai transformar o like em contrato? Esse é a segunda etapa, né, de um escritório de advocacia estruturado, né? Porque o marketing, ele vai fazer o trabalho dele de trazer o cliente do ponto A até o ponto B. Então, até ali a porta do escritório, a cara do gol, o marketing ele pode fazer. Gestores de tráfego podem fazer, criadores de conteúdo podem fazer, inúmeras formas, né? YouTube, blogs, tudo isso que a gente comentou pode fazer isso em relação ao marketing. Deixar o cliente na cara do gol. Só que quem vai fazer o gol, né? Quem vai fechar os contratos é o time de vendas. Né? E esse time precisa também ser educado, não de ser formal, né? Mas esse time precisa entender como fechar um contrato, como quebrar objeções, como contornar dúvidas de um cliente e transformar isso em contrato. Né? Esse caminho, o time de vendas precisa saber de cor e salteado. E às vezes tem muitos advogados que já sabem mais ou menos como fazer isso. Só falta a técnica, né? Só falta saber quantas vezes eu ligo para aquele cliente, saber o que eu falo nesse momento aqui. E
E para transformar o like em um contrato, o meio do caminho é esse time comercial, né? No começo da advocacia, é você mesmo que vai ter que fazer, advogado. Você vai ter que peticionar, você vai ter que fechar contrato, criar conteúdo, fazer tudo de uma vez. Só que, pô, cresci um pouquinho aqui, meu escritório já tá dando frutos, eu consigo delegar uma função aqui do operacional. Ou fiz uma sociedade com outro advogado, eu vou continuar produzindo conteúdo e esse outro advogado vai fazer a parte operacional jurídica. Se especialize cada vez mais em fechamento de contrato. Porque aí todo oi que aparece nas redes sociais, você pode ver ele como um possível cliente, um possível contrato fechado. Uma dúvida pode virar um contrato fechado, dependendo da técnica que você está utilizando, né? E uma coisa que você falou aí me fez lembrar do seguinte: muitos advogados, talvez a grande maioria, tem medo de se parecer com um vendedor, né? Porque fala-se muito na advocacia que não existe venda na advocacia, e aí o advogado ele ficou com aquele medo de parecer vendedor. Como que você acha que o advogado ele pode fazer para se posicionar e não parecer um vendedor? Eu acredito que essa maneira de se posicionar ensinando o seu público já quebra muito essa barreira de parecer um vendedor, né? Já conscientizando o seu público das dores, das ambições que o seu público-alvo tem, já faz metade do caminho. A outra metade, que é a parte de vendas, você não vai estar sendo um vendedor que está vendendo areia na praia, né? Você está resolvendo uma dúvida de um cliente. Só que aplicando as técnicas corretas, que são técnicas de venda, você vai sempre guiando o seu cliente para o próximo passo, né? Às vezes ele chega só com uma dúvida trabalhista de... quanto que eu vou receber nessa minha rescisão? Ok, você pode só responder aquela dúvida dele. Só que se você aplicar as técnicas comerciais, você vai puxar um pouco mais de informação daquele cliente. Você vai perguntar sobre a empresa que ele trabalhou, quanto tempo que ele trabalhou, e aí você pode acabar descobrindo mais direitos que ele pode ter naquela ação. Ele pode até descobrir uma ação que ele pode ter direito a alguma coisa. E aí, nisso, você vai guiar o seu possível cliente até o próximo passo, que é, tem que fazer isso, isso e isso. Ok, próximo passo. Tem que assinar a procuração e daí, depois de mais ou menos uma semana, um mês, independe do tempo, a gente entra com uma ação XYZ, que vai refletir o fruto XYZ, e ok, vamos fechar esse contrato, senhor cliente? Opa, percebe a diferença de que, em um lado, eu poderia só ter respondido uma pergunta que ele fez sobre uma dúvida que ele tinha, e no outro, aplicando as técnicas, eu guiei esse cliente coletando as informações, descobrindo as dores dele para um contrato fechado, né? Essas técnicas comerciais, elas não servem somente para venda quando o cliente já está interessado em fechar um contrato ou entrar com uma ação, mas também servem para descobrir mais sobre o seu cliente, o cliente que foi tirar uma dúvida. E aí disso pode acabar resultando em um contrato fechado. E uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar também, Luan, é sobre o quanto a imagem do advogado na internet, nas redes sociais, pode ajudar ele a fechar melhores contratos, né? Contratos de alto valor. Com certeza. Porque uma das coisas que eu percebo muitas vezes é que o advogado, ele fala assim, eu quero só fechar contratos grandiosos, né? Uhum. Só que aí na rede social, ele tá lá com aquele terno velho, posta foto tomando a Skol, nada contra a Skol, tá, gente? Mas ele posta determinado tipo de conteúdo, ele posta conteúdo andando de chinela havaiana na rua, né? E o quanto você acha que isso acaba interferindo
no fechamento de Nossa, contrato, essa imagem que o advogado passa na internet? isso impacta muito e esse tipo de imagem negativamente, né? Isso é muito atrelado com o posicionamento, né? Que nem você falou agorinha, o advogado que ganha mais não necessariamente é o melhor, mas é o mais bem visto. E aí tem nessa parte da frase o bem visto, né? Se eu tirar uma foto com camisa de time, chinela havaiana e eu quero fechar com só contratos multimilionários de donos de empresas imensas, como que eu vou conseguir me conectar com eles, sendo que eles estão extremamente sempre bem vestidos, estão de terno e gravata, ou estão com uma camisa de marca, e eu tô camisa de time, chinelo havaiana, um short rasgado. Não conecta, né? Então, você conectar com o seu público e se posicionar de uma maneira para ser bem visto é o que vai resultar em melhores frutos. Contratos cada vez maiores, mais bem posicionados. Então, esquece dessa ideia de publicar foto, vídeo mal arrumado, mal vestido, e seja intencional no que você quer demonstrar nas redes sociais, né? Se você já tem um escritório, mostra o seu escritório, tira uma foto, tira umas fotos mais profissionais. Eu não tô falando para comprar uma câmera de 10 mil reais só para tirar essa foto. Mas posiciona o seu celular de uma maneira que ele não vai pegar a lixeira da sala, mas ele vai pegar a sua placa, a placa da parede. Usa um ângulo bom da iluminação. Vê 1 ou 2 vídeos no YouTube de como utilizar a iluminação para tirar uma foto boa. Esses pequenos conhecimentos que vão melhorar a sua produção de conteúdo, vão também resultar em cada vez contratos melhores e clientes melhores também, porque a sua conexão com eles vai ser mais forte. Se eu me visto bem, eu vou me conectar com quem se veste bem. Se eu não me visto tão bem, eu vou me conectar com pessoas que não se vestem tão bem. E isso também eu acho que vale não só para rede social, né? Mas para o presencial ali, né? O que acontece na vida real. Sim, Até esses com dias o certeza. Jean aqui, que é o nosso mestre de vendas para escritório de advocacia, ele estava falando que ele não sai mais de casa de short, né, de bermuda, Ah, porque ele já criou essa imagem na internet daquele cara ali, aquele monstrão ali, né, o cara barbudo, aquela cara de mal dele, né, ele sempre tá muito bem vestido. E aí agora ele não consegue mais desfazer disso, né? Não rola mais desvincular, né? ele Aham. desvincular, porque imagina só, ele sai na rua de short que não tem nada a ver com aquela imagem que as pessoas vê ele na internet. E Aham. aí a pessoa fala, ué, mas aquilo é uma fantasia que ele tá usando, né? Não é de verdade aquilo. E porque também tem isso, né? Não adianta criar uma fantasia na internet, você vai ter que sustentar aquilo ali também, né? Uhum. Não é colocar um cosplay de advogado bem-sucedido. É cada vez pequenos atos você demonstrar o seu melhor lado, né? Vai atender um cliente, coloca um blazer. Não precisa ser uma camisa, gravata, blazer, mas pô, você tá com uma camisa lisa, coloca um blazer por cima, principalmente em atendimento online, né? Coloca um blazer, já vai ficar 1000 vezes melhor, já vai passar uma imagem de autoridade muito mais bem posicionada. E agora, eu acho que assim, pra gente ir se aproximando do final aqui do nosso episódio, que a gente já falou bastante, né? Acredito que a gente vai ter muito conteúdo para falar em outros episódios, porque se a gente for falar tudo que a gente quer aqui, esse episódio vai ficar, acho que, com umas Ih, a 5 gente passa horas, horas né? aqui. E eu queria entender de você o seguinte: qual é a habilidade que você acredita que o advogado vai ter que desenvolver para 2026 relacionado ao marketing? Relacionado ao marketing.
Habilidade para 2026. Ah, produção de conteúdo. Eu volto a bater nessa tecla, porque essa é uma habilidade que só vai perpetuar pro advogado, pro escritório dele. E assim, existem inúmeras maneiras de produzir conteúdo, né? Tem vídeo, tem imagens, tem blogs, newsletter, assim, tem vários, né? Mas produzir conteúdo visual, eu acho que o caminho mais prático para você pular de nível, né? Você multiplicar o seu faturamento e aumentar a quantidade de pessoas que clientes que vêm falar com você. Então, eu acredito que a produção de conteúdo visual é a chave para 2026, para conseguir fechar mais e melhores contratos. E agora me fala uma coisa. Imagine que nós já estamos em 2026, ouvindo o podcast. Esse podcast, esse episódio, estamos lá em 2026. Estamos lá em julho de 2026. O que você espera dizer o seguinte: eu avisei? Eu avisei? Eu avisei para advogados que não estão utilizando inteligência artificial dentro do próprio escritório, seja no atendimento, seja no operacional, revisão de peças, no atendimento para atendimentos iniciais, qualificação de clientes. Então, para todos os advogados, desde o advogado autônomo até o advogado com 20 sócios, se vocês não se adaptarem a utilizar a inteligência artificial como um copiloto dentro do escritório, vocês vão ficar para trás. Vocês vão ficar para trás. E aí, em junho de 2026, eu vou falar, eu avisei. E agora, finalizando esse episódio, poxa, falamos bastante aqui, né, Luan? E Falamos. para quem quer nos acompanhar aí, onde que essas pessoas podem nos acompanhar, esses advogados que chegaram até o fim desse episódio, né? Porque se você chegou até o fim desse episódio escutando a gente até provavelmente aí 1 hora de episódio, você já está na frente de todo mundo, né? Porque muito do que a gente disse aqui, dificilmente você vai encontrar fora com facilidade, né? Tanto que o nome do podcast é Sem Jurisprudência, ou seja, não é algo, é tudo algo inédito. Muitas vezes os conteúdos que nós vamos tentar trazer aqui são conteúdos que estão sendo ditos, vamos dizer assim, fora da bolha da advocacia, e nós vamos tentar trazer isso adaptando para o meio jurídico, né? Com a ajuda. A gente vai fazer essa Luan. ponte. A gente vai fazer uma ponte. Exatamente. E quem quiser ver mais episódios, Luan, do podcast, quem quiser, a pessoa está escutando aqui no Spotify ou no Deezer, em qualquer outra rede social, em outra plataforma de podcast, quem quiser nos ver aí, onde que ele pode nos encontrar? Se inscreva no nosso canal do YouTube, que é YouTube/Sem Jurisprudência, que é esse podcast. Se inscrevam também no canal do Cause ADV, tanto no YouTube quanto no Instagram, no LinkedIn também. Manda para tio, tia, amigo advogado, sócio, estagiário, manda para todo mundo, né? Todas essas redes vão estar na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube. As minhas redes sociais é o Instagram, sou o Luan Ferreira, pode me seguir lá também, que sempre eu vou estar publicando conteúdos sobre marketing jurídico, né, para fazer essa ponte de trazer a fronteira da inteligência artificial, do marketing para o meio jurídico. E eu acho que é isso. E fala suas redes aí também, Vitor. Então, quem quiser me acompanhar aí, sou o Vitor Garcia lá no Instagram. Eu tento também trazer algumas novidades sobre marketing, sobre inteligência artificial, sobre tecnologia no modo geral para o meio jurídico. E também não deixe, né, como o Luan disse aí, não deixe de seguir o nosso canal aí nas redes sociais. Vamos deixar aqui
na descrição deste episódio todas as redes sociais aí para você nos seguir. E se você assistiu esse episódio e gostou do episódio, nos marque lá no Instagram, nos marque onde for, porque acredito eu que este é o primeiro de milhares de episódios que vão surgir aí pela frente. Beleza? Muitos, Um grande muitos. abraço aí e Tamo até a junto, pessoal. próxima.